Olá, boa noite a todas, todos, todes que já estão com a gente. Eu sou o Rafael Gonçalves, conselheiro do Conselho Regional de Psicologia. Comigo também estão a Tamara Levi, que é do SINDPC, o Sindicato de Psicólogas e Psicólogos aqui do DF, e a Federação Nacional das Psicólogas, e logo mais elas vão se colocar, se identificar. Né? A Fernanda ela vai poder, inclusive, historicizar para a gente mais a história desse projeto, mas também a história da luta, né, da nossa categoria para a conquista das 30 horas. Muito obrigada, Rafa, por usar esse instrumento do Conselho Regional de Psicologia do DF para que a gente possa tratar dessa pauta que é conjunta entre nós e que Tamara depois vai trabalhar um pouco mais essa relação aí dessa construção coletiva. Eu sou uma mulher de meia idade, já beirando quase a melhor idade, dizem que é a melhor idade, 53 anos, eu sou branca, sou obesa, tenho cabelos castanhos na altura dos ombros, uso uma blusa cinza de estampa de cobra, um casaco preto, que aqui em São Paulo faz bastante frio, uso bastante maquiagem, que eu gosto muito, e um batom vermelho aí destacando. Bom, esse momento é ímpar para que a gente possa aproveitar para dirimir questões com a categoria e trazer elementos que ajudem a gente a refletir sobre o estado da arte, sobre o nosso projeto de lei, que agora em tela, né, estamos valorizando ele neste momento, o 1214 de 2019, sobre a jornada máxima de trabalho de 30 horas para psicólogas e psicólogos. E é importante destacar esse resgate histórico que Rafael aponta para um pouco acalentar o coração dos profissionais psicólogos e psicólogos, que a gente precisa estar junto nessa luta e um pouco diferenciar as questões da trajetória dos projetos de lei da enfermagem na relação direta com os da psicologia, né? Então, um pouco o resgate histórico, e aí eu que sou com mais experiência aqui nesse momento, dizer que a gente já vem nessa luta, e até eu acompanho ela antes até de eu estar formada, há mais de 30 anos, né? O primeiro projeto de lei que falava de jornada máxima de psicólogos e psicólogas, ele atrelava piso e jornada, é de mais de 30 anos atrás. Era na época que o deputado Nilmário Miranda ainda compunha o quadro de deputados do PT. Depois disso, houve um outro projeto de lei da Ângela Guadajanin, que era uma deputada federal pelo estado de São Paulo, e que ela fez o projeto pensando muito na realidade que ela convivia, né? Porque ela tinha a formação médica, mas o filho tinha a formação de psicólogo, o Eduardo Guadajanin, e também tramitou por um período, mas depois acabou engavetado. E o projeto de lei que mais avançou foi o do Philippe Bournier, que era lá do início de 2011, 2010. Ele era um deputado federal pelo Rio de Janeiro, pelo PHS, e esse Philippe Bournier ele fez um projeto de lei que pensava muito na realidade carioca, porque ele tinha vários municípios ali no Grande Rio de Janeiro que tinham jornada de 20, 24 horas. Então, ele punha um projeto de lei que estabelecia 24 horas de jornada de trabalho para o psicólogo. E aí isso feria com uma série de questões, feria com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde, feria com as diretrizes da Organização Internacional do Trabalho e das próprias resoluções das conferências nacionais de saúde, as recomendações que se estabeleciam via as conferências, também de assistência social. E aí esse projeto, então, foi reformulado
quando ele foi para o Senado. À época, a senadora Marta Suplicy, psicóloga de formação, fez uma audiência pública potente, importante, e a gente alterou para jornada máxima de 30 horas, que isso fazia uma condição de não atrapalhar quem tinha jornadas inferiores de 20 ou 24, como, por exemplo, na saúde do DF, todos os trabalhadores têm 20 horas. Então, é um PL que abarca e não atrapalha quem já tem jornadas inferiores a 30, é jornada máxima de 30 horas, sem redução de vencimentos. Porque, na época, tramitava o PL do serviço social, que não cuidou de colocar sem redução de vencimentos e sofreu uma série de ações e que o empregador chamava, ok, você quer optar pela jornada inferior? Assina um documento e um termo com a redução de vencimentos. Então, a gente amarrou um projeto que tinha esse cuidado de pensar a jornada sem atrapalhar as de outras regiões que já tinham alcançado jornadas inferiores e que amarrava o piso salarial. Ele tramitou pelas comissões todas de mérito, conseguimos aprovar no plenário da Câmara Federal, foi para sanção presidencial. À época, a presidenta Dilma estava viajando e aí o Temer vetou o projeto. A gente tentou derrubar esse projeto na condição da sessão do Congresso Nacional, que é a sessão que reúne Câmara e Senado, mas não conseguimos derrubar esse veto. Então, tivemos que reiniciar todo o processo. E aí reiniciamos, então, com esse PL que hoje está em tela, o 1214 de 2019, aí de autoria da nossa deputada federal do Distrito Federal, Érica Cocai, que é psicóloga e bancária, eleita pelas duas bancadas, né? E que tem muito contribuído para a luta da psicologia, que é responsável pela Frente Parlamentar da Luta Antimanicomial, e ela refez o projeto de lei com as mesmas características. No momento, e amanhã ele vai para a pauta, que Tamara vai estar acompanhando, da CETASP, que é a Comissão de Trabalho, aí, Serviço Público e Administração. Nessa comissão, a gente tem um cenário que é favorável, que temos muitos deputados que nos apoiam, Alice Portugal, a Érica Cocai e uma série de outros. E temos alguns deputados que são do Novo, que são contrários a qualquer avanço no mundo do trabalho. Eles defendem a desregulamentação das profissões, eles defendem a questão de jornada máxima de 44 horas, a jornada da consolidação das leis do trabalho. Então, é o retrocesso. E são pessoas que são liberais e são pessoas que estão para o lado do empresariado. Tanto é que foi tirado de pauta há 2 sessões, porque Thiago Mitraub, do Novo, de Minas Gerais, entrou com um pedido de retirada de pauta. Isso pode acontecer amanhã de novo, porque o regimento permite, porque a sessão passada foi cancelada, porque alguns servidores estavam com Covid, e eles ainda têm chance de fazer um pedido de vistas, que é mais uma situação problemática para nós. Então, a gente sabe que talvez amanhã não entre em votação, mas estamos fazendo a mobilização, fazendo com a perspectiva de que ele permaneça em pauta e tramite para a próxima comissão. Thiago Mitraub ficou muito incomodado também com as pressões que fizemos. E aí ele pediu a inclusão de mais uma comissão para ser avaliada, que não estava prevista na nossa ordem das comissões, que é a Comissão de Finanças. Então, foi acrescentado esse pedido de Comissão de Finanças. Então, depois da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, a CETASP, vai para a Comissão de Finanças. E isso é uma pegadinha, que tem a ver com a aliança deles do Novo com as instituições hospitalares privadas, a Federação dos Hospitais, ou a Federação dos Sindosps, dos Sindicatos dos Hospitais Privados, sindicatos patronais, e a FEDOSP, que é a Federação de Patronais.
Então, esse é o cenário de não pouca luta, teremos muita luta, porque temos que vencer na comissão de CETASP de trabalho e depois encarar a comissão de finanças. Com o risco da comissão de finanças, eles pedirem audiência pública para os hospitais privados irem argumentar, né? E com o cenário que a gente sabe que em ano eleitoral, de eleições gerais, vão ter aquelas operações tartarugas, aquela licença que é combinada entre os atores de não muitas pautas de votação. Então, é mais uma dificuldade no nosso terreno, que a gente precisa reconhecer. E aí, por fim, antes de eu passar a palavra aí para a Tamara trazer outros elementos, trazer um pouco o comparativo das lutas serviço social e psicologia e também da luta serviço de psicologia e a enfermagem. Ocorre que, ao mesmo tempo que tramita há quase 30 anos as questões da psicologia, também da enfermagem. Só que, há cerca de quase 20 anos atrás, tinha uma possibilidade da enfermagem ter feito um acordo dentro do Ministério da Saúde com o DGERTS, que é o Departamento de Relações, Gestão e Educação do Trabalho, para redução da jornada de trabalho parcial, 2 anos, 2 horas reduzidas a cada ano. E aí, se eles tivessem aceitado esse acordo que o Ministério apresentava e que tinha pactuado com o CONAS e CONASENS, eles já teriam reduzido a carga horária da enfermagem. Quando eles recusaram esse acordo, teve uma pressão dos parlamentares de direita para que isso fosse para plenário, e por isso está parado há tantos anos. Eles reformularam agora um outro projeto que fala da questão do piso salarial, para depois resgatar a questão da jornada. E esse está tramitando e parece que será aprovado, o que para nós é um ganho, porque se eles ganham o piso salarial, temos também o nosso projeto de piso salarial para tratar. E uma categoria da saúde avançando abre margem, abre portas para as outras categorias de saúde também avançarem. E a outra questão, no paralelo, é que a gente precisa olhar, então, os parceiros da enfermagem como aliados e os parceiros do serviço social também foram aliados e que foram agraciados no momento em que a jornada máxima de 30 horas dele foi aprovada por uma questão conjuntural, que a Márcia era, então, ministra do Ministério do Desenvolvimento e Cidadania, e esse ministério, que hoje é o da Cidadania, mas que era do Desenvolvimento e Combate à Fome, ela tinha uma parceria com o governo Lula, e o chefe de gabinete da gestão do Lula fez gestões para o PL não ser vetado, porque ele tinha uma relação próxima com Márcia, ele era irmão da ministra Márcia, né? Então, a gente brinca que hoje precisamos pensar também essas relações de parentesco, procurar os deputados, os senadores, quem tem esposa psicóloga, filha psicóloga, filho psicólogo, para que essas relações nos ajudem, porque isso no nosso cenário parlamentar tupiniquim influencia sim, né? Então, hoje a gente tem essa diferença, principalmente nos serviços da política de assistência social, servidores que são do serviço social fazendo jornada de 30 e vários servidores psicólogos, dependendo de cada município, fazendo 40 ou até 44 horas. Então, precisamos superar essas diferenças e precisamos reconhecer que, estrategicamente, quando tramitou o PL do serviço social, o cenário político era outro. Então, temos que reconhecer hoje que também temos um cenário político difícil, mas que não é impeditivo, e que temos que ir fazendo as nossas lutas, para e passo, passando pelas comissões, participando das audiências públicas que houverem, para, inclusive, pensar no cenário de 2023, que oxalá será um outro dia, né? E que a gente vai ter eleições gerais que nos ajudem a ter uma conformação de forças
de uma política pública, da defesa das políticas públicas e de um cenário de Congresso Nacional e de presidência também que valorizem os trabalhadores e trabalhadoras das políticas públicas e da psicologia. Então, a gente precisa fazer essa construção e esse resgate histórico é um pouco para dizer, por que serviço social conseguiu, a psicologia não consegue? Qual a diferença da enfermagem para a psicologia? Então, um pouco esse desenho mais geral para saber que a gente precisa ter os corpinhos todos na luta e fazendo a incidência política, como a Alda acabou de escrever aqui e está nos acompanhando. Então, é esse o movimento que a gente precisa. E, para finalizar, convidar todo mundo para estar amanhã junto com Tamara, acompanhando essa votação. Normalmente é no plenário 7 que a CETASP se reúne, é no período da manhã, e demarcar que a gente precisa continuar com esse debate forte entre nós, na relação com o sistema conselhos, mas também com as entidades sindicais. E por isso amanhã a FENAPSE vai fazer com a presença da Vânia, com a minha presença, Tamara virtualmente já do Congresso Nacional também vai entrar na reunião, com as duas confederações nacionais, que versam sobre as políticas de saúde no país, a Confederação Nacional de Saúde, a CNTS, e a Confederação Nacional de Seguridade Social, a CNTSS-CUT. Por quê? Porque as duas confederações vão dar mais peso à nossa luta para fazermos um modelo de ação e de incidência mais próximo como o modelo da enfermagem. Então, eram esses os elementos que eu queria trazer nessa primeira rodada. Vou fechar meu microfone e passo a palavra para o Rafa para reconduzir para a fala da Tamara e que a gente permaneça na luta e estou aqui à disposição depois para trazer outros comentários, enfim, acrescentar o que for necessário. Obrigada, passo a palavra.